Ontem foi um horror, né? Que confusão que o Brasil enfrentou com aquele apagão, o maior apagão e extensão da nossa história. Um negócio grande mesmo. Só não teve apagão em Roraima, porque, e quando eu morei em Brasília, eu aprendi que a gente não tem que falar Roraima. Aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, sou paulista, paulistano, a gente fala Roraima. E a gente decidiu que é Roraima, com um tio imaginário, até porque pode dizer que o I anasaliza o A, Roraima. Mas se você perguntar, é Roraima, eles falam Roraima, então eu falo Roraima, aprendi a falar Roraima quando eu morei em Brasília, morei 6 anos em Brasília trabalhando lá. Bom, a gente só vai entender o que aconteceu no nosso sistema elétrico quando as causas forem apuradas pelo Operador Nacional do Sistema, ONS. Sempre achei esse nome meio Operador Nacional do Sistema, mas existe. Foi falha humana, faltou investimento, teve uma separação, como eles dizem. E o que quer dizer essa separação, né? Foi um problema de manutenção, deu um chabu no equipamento, faltou cuidar dos sistemas de proteção da rede, teve incêndio. A gente tem um sistema todo interligado, só fica de fora mesmo o Roraima. E a gente tem algumas linhas de transmissão, e são várias, que tem até 3.000 quilômetros. Então é muito espaço para dar problema, é muita linha, e pode dar problema, né? O desafio de um sistema desse não é simplesmente impedir que não tenha blackout, isso não existe, mas trabalhar para que a energia volte o mais rápido possível. Será que voltou o mais rápido possível se a gente tivesse os investimentos necessários? Será que é assim mesmo? Em outros países também tem blackout, como é que eles enfrentam? Alguns lugares demorou muito tempo. Antes começou às 8h30, teve lugar que voltou às 3 horas da tarde, quase isso. Então, o ONS vai dizer 48 horas para isso, analisar o que aconteceu e a gente vai saber. É um reparo, é uma porquinha que tem que apertar, a gente vai descobrir. Mas antes mesmo da gente saber o que pode ter acontecido, no governo, a gente está ouvindo vozes, várias vozes se levantando contra aquilo que entendem ser o motivo. Já sabem, a ONS não sabe, o ONS não sabe, mas eles já sabem, foi a privatização. Privatização. Decidiram que a troca de controle acionário, por si só, produziu um apagão. Primeiro foi um tweet da primeira-dama falando que a Eletrobras foi privatizada no ano passado. Aí depois, perguntado sobre o assunto, numa entrevista, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que seria leviano estabelecer uma relação direta, veja só, direta, entre a privatização e um apagão. Então direta não tem, mas será que tem indireta? Aí em seguida ele começou a criticar a privatização, como se fosse esse o momento para isso. Como se fizesse sentido, não faz. Ele chegou a dizer que a privatização da Eletrobras tirou a possibilidade da gente ter um sistema nacional mais harmônico. De onde ele tirou essa afirmação? Só ele pode afirmar. Fundamento técnico não tem, fundamento econômico não tem, é ideologia pura. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero. Assume isso. A Eletrobras perdeu a sua capacidade de investimento com recurso próprio quando era estatal. Foi privatizada no ano passado. Ela devia estar investindo 15 bi de reais por ano, estava investindo no máximo 4. Teve ano que investiu 3, ou até menos. Onde é que o governo ia arrumar dinheiro? Se tivesse, já teria colocado, não tinha. Então você imagina o presidente da Eletrobras indo pedir dinheiro, disputando dinheiro com o ministro da Saúde, ministro da Educação, que são áreas prioritárias para o Estado brasileiro investir. Então, criticar a privatização, sugerir que a troca de controle é que fez isso, estão demonizando porque estão afim. O que aconteceu foi uma falha técnica que vai ser apurada e nós vamos saber qual foi. Se foi sabotagem, vamos imaginar que tenha sido sabotagem. O que tem a ver com a privatização? Vamos imaginar que tenha sido uma falha técnica ou humana. Nós vamos saber. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, disse que foi uma falha técnica. Lembrando, de novo, que nós tivemos outros apagões. Quer dizer, a privatização é do ano passado e teve outros apagões. Nos últimos 24 anos, 7 apagões da Eletrobras estatal.
O que a gestão privada tem a ver com isso? A gestão privada, a privatização, mudou a cara do Brasil para melhor. Pega a privatização da telefonia, que aconteceu em 1988. O Brasil tinha 22 milhões de linhas telefônicas naquele ano. Hoje tem mais de 270 milhões de linhas. A população cresceu? Cresceu. Então faz por densidade. A gente tinha 12 aparelhos por 100 habitantes. Hoje a gente tem 125 aparelhos por 100 habitantes. Desculpa. 10 vezes mais. A esmagadora maioria celular. Não era a minoria. Agora é a esmagadora maioria celular. As pessoas saem com seus telefones. Tem gente com mais de uma linha. O investimento anual no setor aumentou 10 vezes também. A gente já reclama. Agora, com qualidade, tem que reclamar. O 5G, que está uma droga. Agora, imagina se fosse dinheiro público. Não faz sentido. Pega a Vale. A Vale foi privatizada em 1997. Lucro da Vale em 1997, 300 milhões de dólares. Lucro da Vale no ano passado, 20 bilhões de dólares. Sim, mas tudo é lucro, né? Bom, o volume de exportação mais do que dobrou. A Vale estatal tinha 15 mil funcionários, hoje tem mais de 200 mil. E aí? Pagando um monte de imposto. Pagando um monte de imposto. Onde é que está o problema? Aonde é que está o problema? A privatização é um problema na Eletrobras, que não tinha dinheiro para nada, que não conseguia investir o suficiente para manter a estrutura. Tinha que investir 5 vezes mais para manter a estrutura. 5 vezes mais. Ou seja, imagine o que quer dizer investir 5 vezes mais. Quanto a gente ficava para trás a cada ano. É uma coisa horrorosa. O Estado, quando começou a fazer concessão na área, por exemplo, de água e esgoto, vários problemas aconteceram depois de passar para a iniciativa privada. Por quê? Porque ficou 40 anos, 50 anos sem fazer investimento nenhum. Aí passa para a iniciativa privada, eles começam a quebrar a cidade para arrumar os canos começam a estourar, porque quando os canos estão trabalhando tudo cheio de furo, tudo estragado, a água vai se perdendo, você troca um cano daquele e a vazão aumenta, porque a água não se perde, começa a estourar cano em tudo que é lugar, porque não aguenta a pressão. Ah, então deixa tudo estragado? Não deixa as coisas estragadas. Por isso que o dinheiro privado é importante, porque não tem mais. O Estado cumpriu um papel importante como empresário. Se a gente não tivesse colocado dinheiro para fazer os Minas, Embraer, Vale, essas empresas não iam existir. Não tinha capital no Brasil para fazer essas coisas. Só que as coisas mudaram. A conta virou. Hoje quem não tem dinheiro é o Estado. Não consegue fazer educação direito, não consegue fazer saúde direito, não consegue fazer segurança direito. Imagina investir nas empresas. E nós não estamos falando de um negócio que é uma, jabuticaba, uma invenção brasileira, privatização. Privatização é uma coisa de bom senso que aconteceu em tudo que é canto. Não é invenção brasileira. Em Portugal teve privatização, 25% a mais de arrecadação extra do PIB para os cofres públicos no resultado da privatização. Na Inglaterra, venderam 40 empresas, isso lá na gestão Thatcher. A vida do consumidor mudou em tudo que é lugar. Ah, mas teve aumento de tarifa em água e esgoto. Sim, porque as empresas, como eu falei, tiveram que investir onde as estatais não investiam. Aí a conta apareceu. Antes era tudo mascarado. A gente pega o México, a abertura do setor de gás aumentou em 15 vezes o número de consumidores. É uma coisa impressionante. Agora, por que aconteceu privatização no Brasil? Por que aconteceu privatização em outros lugares do mundo? Porque o Estado começou a entrar e não saía. Então, em 1968, você vai no Peru, tinha 20 empresas estatais. Em 91, tinha quase 10 vezes mais. Pega um país, Tanzânia, em 15 anos, o número de estatais subiu de 50 para 400.
É inacreditável. Na Grécia, 40% das maiores indústrias eram controladas pelo Estado nos anos 80. Na Itália, no começo dos anos 90, mais de um terço das grandes empresas era do governo. O Chile chegou a ter 500 estatais. O México chegou a ter 800 estatais. A Nigéria chegou a ter 1.400 estatais. Na Rússia, venderam mais de 5.000 estatais. Olha os números. Aí, olha que interessante, no Brasil, até o início dos anos 80, ninguém sabia nem quantas eram as estatais. Tinha um monte de estatal para tudo que era lá, ninguém sabia quantas eram. A conta não existia. Aí criaram um departamento do governo e foram lá olhar, o Brasil tem 268 estatais, descobriu. Aí olha só, 80 das 500 maiores empresas não financeiras era do governo. Aí um economista, o Eugênio Goudin, que foi ministro da Fazenda, ele disse o seguinte, certa vez, perguntado sobre esse assunto. A gente vive, em princípio, no sistema capitalista. Mas o sistema capitalista brasileiro é mais controlado pelo Estado do que qualquer outro país, com exceção dos países comunistas. Essa era a realidade brasileira, que o PT acha maravilhoso. A gente precisa entender o seguinte, o Estado é um mau patrão. O Estado é um mau patrão. E não é porque o Estado é um mau patrão, porque as empresas são deficitárias ou não. Não, tem empresa que dá lucro, a Petrobras dá lucro, não é isso. O Estado é mau patrão porque ele vive um conflito. Nós já falamos desse conflito aqui. Numa empresa privada, os acionistas têm um interesse, ter um resultado financeiro de alta performance e atender os padrões exigidos pelos órgãos de regulação, pela exigência do consumidor, em área regulada, como tipo energia, telefonia, prestar conta sempre, para evitar multa, porque às vezes tomam umas multas gigantes. Agora, quando o acionista é o Estado, o retorno até pode ser o lucro, mas sempre tem aquele desejozinho populista, sabe? Vamos segurar o preço do petróleo? Vamos segurar? Não vamos fazer aquele negócio de paridade preço internacional, não. Vamos dar uma seguradinha, aí vem 25% de aumento de uma hora para outra. Aconteceu no setor de energia, a Dilma segurou, quebrou o setor. A Dilma conseguiu quase quebrar o setor segurando os preços artificialmente. Agora virou banqueira, dá até medo. Fez isso na Petrobras, acabou criando na Petrobras a maior dívida corporativa do mundo. Ela arrebentou a Petrobras. A Dilma conseguiu arrebentar uma empresa de petróleo. E o setor elétrico brasileiro, estatal. Então, o Estado empresário cumpriu um ciclo. Em alguns países, um ciclo mais curto. Em outros países, um ciclo mais longo. Não é que o Estado não tem um papel na economia, tem um mega papel na economia. O Estado dita regra, o Estado estabelece os princípios, o Estado organiza, o Estado mantém as agências vigilantes. Mas elas não são vigilantes. Bom, então que façam, que se tornem vigilantes. Tem que ser agências vigilantes em cima dos setores todos para evitar abuso, porque o abuso é do ser humano. As agências têm que ficar no cangote das empresas, sim. Claro que tem que ficar. A empresa privada tem que fazer a gestão, mas vigiada, não pode deixar formar cartel. A gente conheceu o cartel, conhece o caso de cartel. Tem que ir para cima. Nós vamos fazer uma fusão aqui de 3 empresas e criar um mega empresa. Não vai. Não vai, o CAD diz não vai. Isso aqui não pode. Isso aqui é contra os interesses do consumidor. Não pode, não deixa. Esse é o papel do Estado. Não, mas se a gente fizer a fusão vai melhorar o desempenho. Não quero saber, não vai fazer essa fusão. Essa outra aqui pode, essa aqui não pode. E se você fizer essa fusão, você tem que vender isso e aquilo outro. Não dá para uma empresa controlar. E a gente perdeu o som do Oineg. Peraí, Oineg, que a gente tá te vendo e alguém puxou o fio do seu microfone aí. Vamos tentar restabelecer a conexão aqui. Porque... Ou eu posso dublar o Eduardo Oineg também. Posso fazendo uma dublagem enquanto a gente religa o microfone do Eduardo Oineg para você que está sintonizado aqui na programação do Band News no meio do dia. Falando em energia, né?
Será que aconteceu um apagão? Não. Voltou. Agora voltou. Eu fiz uma Apagão reconexão do seu aqui. Foi um microfone, apagão hein? do microfone, tá vendo? Então, retomando, o Estado cumpriu um ciclo. Foi maior, mais extenso em alguns países, em outros não. O Estado não é para ficar fora da economia. Ele é para ficar fora do papel de patrão. Ele tem que ficar vigiando. Volto a dizer, não pode uma empresa resolver controlar um setor qualquer e a gente trocar um monopólio estatal pelo monopólio privado. Aí não é isso. Tem que ficar de olho, não pode deixar formar cartel, tem que manter as metas de serviço, sabe? O avião sai a hora que quer, não sai. Para isso tem uma agência que cuida do setor aéreo. Telefonia está com baixa qualidade de desempenho, para isso tem uma agência para controlar o setor de telefonia. Esse é o papel do Estado. O resto é besteira típica de quem quer brincar com a sua inteligência. Não deixa isso acontecer. Eu não sei se você concorda ou você discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.